Antes de começar, faz uma coisa comigo. Fecha os olhos por um segundo e tenta lembrar de uma cena antiga. Uma casa, uma conversa, uma festa, uma briga. Um detalhe pequeno que parece impossível de inventar. Talvez você veja uma roupa, um cheiro, uma janela, uma frase. E é justamente aí que a coisa fica perigosa. Porque a memória não funciona como uma câmera. Ela não guarda o mundo em vídeo, esperando você apertar play. Ela reconstrói, remonta, preenche buracos. E às vezes coloca no lugar errado uma peça que parece verdadeira. Hoje, a gente vai entrar em um dos lugares mais estranhos da mente humana. A memória falsa. Não como piada, não como o efeito Mandela de internet, mas como uma força real, capaz de mexer com relacionamentos, testemunhos, decisões e com a história que você conta sobre você mesmo. Pensa em uma foto antiga. Ela parece prova, mas quando alguém aponta para o canto da imagem e diz: "Lembra desse dia?", o seu cérebro não recupera só a foto. Ele tenta reconstruir o dia inteiro. Quem estava ali? O que aconteceu antes? O que veio depois? Como você se sentiu? Só que essa reconstrução acontece no presente, com as emoções de agora, com as palavras que alguém acabou de usar, com sugestões, com medo, com desejo de fazer sentido. Se este canal apareceu para você por acaso, já deixa o like, comenta e segue, porque sem isso, talvez o algoritmo apague a gente do seu caminho. E seria estranho demais falar sobre falsas memórias e depois virar uma lembrança que nunca mais volta. Um dos experimentos mais famosos sobre memória mostrou algo simples e perturbador. Pessoas assistiam a cenas de acidentes de carro. Depois, respondiam perguntas sobre o que tinham visto. Mas a palavra usada na pergunta mudava tudo. Quando a pergunta sugeria uma batida mais violenta, algumas pessoas lembravam de detalhes que não estavam ali. Até vidro quebrado podia aparecer na lembrança, mesmo quando não havia vidro quebrado. Percebe o tamanho do problema? Não era uma pessoa mentindo. Era uma pessoa lembrando errado com convicção. E convicção é uma armadilha. Porque a gente costuma medir a verdade de uma memória pela força com que ela parece real. Se a imagem vem nítida, deve ser verdadeira. Se a emoção vem forte, deve ter acontecido. Se eu sinto no corpo, como poderia ser falso? Mas o cérebro não marca todas as lembranças com um carimbo de autenticidade. Ele trabalha com familiaridade, com coerência, com pedaços. É como montar um quarto no escuro. Você toca uma mesa, depois uma cadeira, depois uma parede. E sem perceber, imagina o resto do cômodo. O problema é que a parte imaginada pode entrar na sua memória como se tivesse sido vista. Isso acontece porque lembrar não é abrir uma gaveta intacta. Lembrar é editar. Cada vez que você acessa uma memória, ela pode ficar um pouco maleável. Ela pode ser atualizada, contaminada por novas informações, recontada com outra emoção. Uma frase de alguém pode virar imagem. Uma suposição pode virar detalhe. Um sonho pode encostar em uma lembrança real. E depois de um tempo, fica difícil separar o que foi vivido do que foi construído. Agora pensa nas consequências. Em uma discussão de casal, duas pessoas podem ter memórias sinceras e incompatíveis. Cada uma jura que a outra está distorcendo. Mas talvez as duas estejam defendendo reconstruções diferentes da mesma noite. Em uma família, uma história repetida por anos pode ganhar detalhes que ninguém viu. Um tio conta uma versão, uma mãe acrescenta outra. Uma foto reforça um pedaço. E a memória coletiva vira uma espécie de filme editado por várias mãos. Em um tribunal, o problema fica ainda mais sério. Testemunhas são humanas. E perguntas mal feitas, expectativas, pressão e imagens vistas depois podem contaminar aquilo que alguém acredita ter visto. Isso não significa que toda memória é falsa. Também não significa que ninguém deve confiar em nada. Significa algo mais delicado. A memória é uma ferramenta poderosa, mas não é uma gravação perfeita. Ela foi feita para nos ajudar a viver, não para ser um arquivo jurídico do passado. O cérebro lembra para prever, para proteger, para reconhecer padrões, para evitar perigos, para manter uma identidade. E nesse processo, às vezes ele prefere uma história coerente a uma história exata. É por isso que falsas memórias podem mudar uma vida. Porque uma memória não é apenas um dado. Ela pode virar culpa,
medo, raiva, saudade, decisão. Se você acredita que sempre foi rejeitado, isso muda como você entra em uma sala. Se você lembra de uma traição que talvez tenha sido mais ambígua do que parece, isso muda como você confia. Se você carrega uma cena distorcida da infância, isso pode mudar a forma como interpreta o presente. O passado não fica quieto atrás da gente. Ele conversa com o agora. E às vezes, ele fala com uma voz alterada. A parte mais estranha é que saber disso não torna a memória inútil. Torna a memória humana. Talvez lembrar seja menos parecido com assistir a um vídeo e mais parecido com visitar uma cidade depois de muitos anos. Algumas ruas ainda estão lá, outras mudaram. Algumas fachadas foram reformadas, e em certos lugares, você já não sabe se está vendo a cidade ou a saudade que trouxe junto. Então, da próxima vez que uma lembrança parecer absoluta, talvez valha perguntar: o que eu vi? O que me contaram? O que eu senti depois? E que parte disso o meu cérebro costurou para que tudo fizesse sentido? Essa pergunta não destrói o passado. Ela só acende uma luz nele. Porque a mente não é uma câmera, é uma narradora. E toda narradora, mesmo quando tenta ser honesta, escolhe como montar a cena. A realidade é mais estranha do que parece.